Olá pessoal, Dr. Calhau aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito importante que é a nossa imunidade e como ela está relacionada com o nosso estilo de vida e nossa saúde intestinal. Bom, a gente sabe que nosso estilo de vida ele pode prevenir diversas doenças, principalmente as doenças crônicas do nosso corpo. Cerca de 80% das doenças crônicas podem ser prevenidas por um bom estilo de vida saudável. E o que basicamente constitui um estilo de vida saudável? Exercício físico. A gente sabe que nosso exercício físico é um potente anti-inflamatório, regenerador celular, é super importante para a gente aumentar a nossa imunidade, tanto que as pessoas que fazem menos exercício físico tiveram piores resultados e piores complicações na Covid-19. Pessoas também não só sedentárias, mas pessoas que dormem mal. Sabemos que 70% dos brasileiros não têm um sono reparador. Isso impacta diretamente na nossa imunidade, na nossa regeneração celular e na produção de muitos hormônios anabólicos, hormônios de crescimento do nosso corpo. E um terceiro ponto que hoje a gente vai focar muito aqui, que é a nossa saúde intestinal. Sabemos que nosso intestino é a casa não só do nosso sistema imunológico, mas também de outros fatores muito importantes para constituir nosso estilo de vida saudável. Nosso intestino não só absorve nutrientes, nosso intestino também é um órgão endocrinológico. Ele é um órgão que vai participar de toda a questão de produção hormonais, de hormônios que não só atuam dentro do nosso sistema digestório, mas atuam dentro do nosso corpo inteiro. A exemplo desses hormônios é a nossa insulina, é o GLP-1, que é aqueles famosos hormônios que estão sendo usados pelas canetinhas do Ozempic, e tudo isso é produzido por meio das nossas células intestinais. Nosso intestino também é um órgão que ele é um órgão neurológico, então é um órgão que vai produzir um monte de neurotransmissores. Como nós vimos nos últimos vídeos sobre saúde mental, a gente viu a importância do nosso intestino para a nossa saúde mental, produzindo muitos outros hormônios, como a serotonina, que 90% é produzida no intestino, 50% da nossa dopamina também é produzida no nosso intestino. E o terceiro ponto super importante no nosso intestino, além dessas funções endocrinológicas, neurológicas, nutricionais, é o nosso sistema imune. Então sabemos que 60% a 70% do nosso sistema imune está dentro do nosso intestino. A gente sabe que uma pessoa com o intestino inflamado, que tem uma dieta inflamatória, que tem uma dieta rica em ultraprocessados, que tem uma dieta com muito açúcar, muitos disruptores endócrinos, muitos xenobióticos, também o excesso de glúten, que é uma proteína inflamatória do trigo, isso vai inflamando não só agora o intestino, a nossa parede, a nossa barreira epitelial do intestino, mas vai inflamando também o corpo inteiro. Então, muitos pacientes que têm doenças autoimunes, muitos pacientes que têm asma, muitos pacientes que têm aquela imunidade baixa, que fica doente o tempo inteiro, muito provavelmente é porque o intestino desses pacientes, sim, está com alguma debilidade. Esse intestino não consegue produzir um sistema imunológico competente para combater essas enfermidades. E o que mais interfere no nosso sistema imune e o que mais interfere na nossa saúde intestinal, além dos nossos hábitos alimentares? A gente sabe que o estresse psicológico altera muito, então aquele estresse que a gente vive no nosso dia a dia, tanto assistindo ao YouTube enquanto almoça e janta, tanto vendo o Instagram, o celular, quanto a gente está comendo, isso vai prejudicando todo o nosso estresse, isso vai prejudicando todo o nosso sistema imune no intestino. Então sabemos também que não só esse estresse psicológico que a gente vive no nosso dia a dia, na loucura, mas também o estresse virtual, que é aquela coisa da ansiedade que nós vivemos muito nesse mundo moderno de hoje, e tudo isso vai impactando na nossa saúde intestinal. Então, conseguimos ver a importância da relação do nosso intestino com o estresse, do intestino com o nosso sistema nervoso central. Tudo via sistema nervoso entérico e nervo vago, tudo isso vai interferindo na nossa saúde intestinal e na produção de fatores imunológicos, de células imunológicas, de produção também desse estresse imunológico que vai acontecendo na barriga. Então é muito importante nós controlarmos esse estresse psicológico, nosso estresse do dia a dia e o nosso estresse metabólico. Então o intestino inflamado, uma dieta ruim, cheia de ultraprocessados, cheia de coisas ruins que nós comemos para o nosso corpo, também vai piorar e vai gerar um estresse metabólico e vai piorar o nosso cortisol, vai piorar esses hormônios que interferem nessa parte imunológica do nosso corpo. Um terceiro ponto muito importante para pensarmos em saúde intestinal é o uso de medicamentos. Sabemos hoje que a prescrição de antibióticos em massa, sabemos também do uso abusivo de analgésicos, corticóides, anti-inflamatórios e muitas outras substâncias e medicamentos fazem mal para a nossa saúde intestinal. Então hoje, para vocês terem ideia, 50% de todos os antibióticos prescritos, de acordo com a OMS em 2010, 50% desses antibióticos prescritos
são inadequados. O uso de antibiótico ele acaba com o nosso microbiota e nossa flora intestinal e demora 6 meses até 2 anos para a gente recuperar a nossa microbiota antiga e refazer aquela nossa microbiota. Então temos que ser cautelosos com o uso desses medicamentos, principalmente dos antibióticos, que são uma grande revolução na medicina, é uma maravilha a gente poder e ter o uso de antibióticos, mas temos que ter esse cuidado. E dentro da minha prática clínica como médico antroposófico, como que eu posso ajudar esse paciente que tem uma imunidade baixa, que sempre fica gripado, um paciente que tem um quadro de asma, um paciente que tem alguma doença autoimune, algumas debilidades muito intensas nesse sistema imunológico do paciente, como que eu posso ajudar esse paciente de forma mais natural? Desde um caso agudo do paciente que eu vou conseguir tratar ele somente com os medicamentos antroposóficos, se o paciente tiver uma gripe, se tiver uma exacerbação de asma, se ele tiver uma pneumonia, tudo isso nós podemos tratar com os medicamentos também naturais da Veleda, que são super incríveis e me ajudam muito na minha prática clínica. Também casos crônicos, entendendo a causa raiz do porquê o nosso paciente fica doente o tempo inteiro. Nós vimos que é muito importante essa construção da nossa saúde, desse nosso estilo de vida saudável, a construção desse nosso sistema imunológico. Isso é muito importante, porque na medicina nós vemos muita patogênese, a patologia. Então, como que nós temos uma patologia e como que, dando um remédio, podemos combater aquela patologia. E com a medicina antroposófica nós temos uma visão diferente. Nós temos uma visão de salutogênese, uma visão de construção de saúde, em que a partir dos medicamentos antroposóficos, a partir do nosso estilo de vida principalmente, e a partir de todas as outras terapêuticas antroposóficas, nós podemos construir a saúde do nosso paciente de uma forma muito positiva. E a Veleda, que possui uma linha completa, um portfólio completo de medicamentos antroposóficos, que nos ajudam a auxiliar tanto nesse processo de doenças em casos agudos, quanto de construção de saúde do nosso corpo. E hoje, a convite deles, eu vim falar um pouquinho mais sobre a linha de gripes e resfriados, que eu utilizo muito na minha prática clínica, obtenho ótimos resultados e a gente consegue mitigar e diminuir esses efeitos desses outros medicamentos alopáticos, como o excesso de antibióticos, excesso de anti-inflamatórios, e tudo isso vai debilitando ainda mais o nosso sistema imunológico. E por isso que é importante nós não só vermos a pontinha do iceberg, isso é importante para não só vermos como a doença se expressa, mas o que está na base da doença, né? Quais são as causas dessa doença? Como a gente conversou, as causas dessa doença são mais diversas possíveis, pode ser tanto na alimentação, no sono, no estresse, na falta de exercício físico, no sedentarismo, pode ser nesse abuso de medicamentos. Então temos que avaliar essa causa, porque é justamente avaliando e modificando esses fatores é que nós conseguimos construir a nossa saúde, é que nós conseguimos construir o que nós chamamos na antroposofia de um corpo etérico saudável. Nós temos esse corpo etérico, que é esse corpo de vitalidade nosso, que nos dão ali esse aporte, esse suporte para o nosso sistema imunológico de forma geral. Então, para atuarmos nesse nosso corpo etérico, para atuarmos nesse nosso sistema imunológico, para construirmos a nossa saúde de forma completa e global, nós podemos utilizar o Previgrip da Veleda. Ali dentro do Previgrip nós temos o Prunus, que é um ativo que vai ajudar muito ao nosso corpo etérico, a ajudar a vitalizar o nosso corpo etérico. Nós temos também o Fósforos, que vai ajudar a trazer uma presença muito maior desses outros corpos suprassensíveis nossos nesse processo de doença e vai ajudar também naqueles casos para secar um pouco mais o catarro. Então, as crianças que estão muito gripadas com aqueles sintomas catarrais muito intensos, adultos também, aquela asma, até uma própria pneumonia, lógico, sempre orientado por um médico antroposófico. O ferrocidério, que é um ativo também que nós vamos utilizar para trazer um pouquinho mais da nossa força, da nossa individualidade, para curarmos esse desequilíbrio do nosso sistema imunológico. E quando nós utilizamos esse ativo do ferrocidério, nós também atuamos muito no nosso sistema rítmico, nosso sistema de pulmão. Então é muito, muito bom e muito utilizado para questões pulmonares. Então esse medicamento, o Previgrip, ele é maravilhoso para essas questões de vias aéreas superiores, para questões pulmonares, como asma, pneumonia, bronquites e muitas outras condições. Sempre lembrando de serem acompanhados por algum médico antroposófico para poder avaliar melhor cada caso. Além do Previgrip, temos muitos outros medicamentos, o Infludo, o Infludoron e principalmente o Erizidoron. O Erizidoron é um medicamento muito maravilhoso da Veleda e nós usamos muito para regular esse nosso sistema imunológico no nosso intestino. Então é um medicamento que vai atuar naqueles 60% a 70% do sistema imunológico que está no nosso intestino
e vai ajudar a nós termos esse corpo etérico mais vitalizado e vai ajudar também a distribuir melhor esse calor, a nossa individualidade pelo nosso corpo. Então, em muitos casos, eu utilizo o Erysidorum para a febre. Então, ele é muito bom para casos febris. A criança já começa com febre, a gente já pode ir dando Erysidorum para ir modulando essa resposta febril nossa e controlando a nossa resposta terapêutica. E o Erysidorum, além da febre, ele vai também auxiliar nesse processo de regulação do nosso sistema imunológico, no nosso intestino, como havíamos comentado anteriormente, fortalecendo todo esse nosso corpo etérico. E é muito bom também para as inflamações. E por isso que na minha prática clínica eu adoro os medicamentos da Veleda, pois eles auxiliam e ajudam a construir salutogeneticamente a nossa saúde, construindo então esse nosso corpo etérico, construindo a nossa saúde e ajudando a combater todas essas doenças e enfermidades diversas e ajudando a termos um estilo de vida mais saudável, a construirmos um estilo de vida mais saudável de forma super natural. Como vocês podem ver, todos os medicamentos da Veleda eles são produzidos com a agricultura biodinâmica e com um processo farmacêutico único e muito especial que vai ajudar a construir a saúde de você que está nos assistindo e vai de todos os meus pacientes que eu atendo também. Se você gostou desse vídeo e tem alguma dúvida, eu estou disponível, então pode deixar nos comentários abaixo e responderemos assim que possível. Abraço!